A paz do Senhor, meus irmãos. Eu gostaria de estar gravando mais um vídeo aqui para trazer uma reflexão acerca de um assunto bíblico. Gostaria de estar comentando acerca da gravidade dos pecados do rei Saul e da gravidade acerca dos pecados do rei Davi. Haja vista que frequentemente a gente se ouve a seguinte indagação: por que Deus perdoou o rei Davi e não perdoou o rei Saul? E no entendimento de muitos, os pecados de Davi foram mais graves do que os pecados de Saul. Eu te peço a tua paciência e também conto com a sua atenção para que até o final deste vídeo eu possa te provar pela Bíblia que os pecados do rei Saul, eles foram mais graves do que os pecados do rei Davi. Davi, sabemos que cometeu um homicídio, um adultério, sendo que anteriormente ele cometeu alguns pecados de menos gravidade, e foi indo que culminou nos pecados então mais graves. Aonde está o problema do rei Saul? Então vou começar a te relatar aqui biblicamente como os pecados do rei Saul foram mais graves. Um dia Deus chama Samuel e manda ele falar com Saul, dizendo que era para ele matar Amaleque, corrigindo Agag, o rei dos amalequitas. Matar homens, mulheres, crianças e até aqueles que mamavam. E o rei Saul desobedeceu esta ordem divina. Lembrando que lá em Êxodo, Amaleque se levantou contra Israel. E aí Deus vai dizer para o rei Saul: lembrei-me do que fez Amaleque contra o meu povo Israel quando saiu da terra do Egito. Esse lembrei-me aqui não quer dizer que Deus se esquece, porque Deus não se esquece. Aqui é o antropoformismo, o homem usando a expressão para descrever uma ação de Deus. Então havia, na verdade, chegado o tempo, o momento de Deus executar o seu juízo sobre os amalequitas. E este episódio de Êxodo foi quando estava Moisés juntamente com Ur e Arão, que asseguraram os seus braços ali. Os irmãos conhecem essa passagem. E lá embaixo no vale estava Josué lutando, batalhando na peleja. E depois Deus manda Moisés escrever dizendo: olha, eu riscarei a memória de Amaleque de geração em geração. Então aqui, quando chega no rei Saul, é o tempo de Deus executar o seu juízo, e ele escolhe o rei Saul para executar essa missão. Ele falha e ele deixa Agag vivo, o rei dos amalequitas, o melhor das ovelhas, o melhor dos animais, e não executa a vontade de Deus. E aí Samuel ali vai dizer algo para ele assim, que é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. E alguns interpretam erroneamente esse negócio de sacrificar aqui, porque ali literalmente era sacrificar mesmo, era a morte dos animais. Então, aí Deus rejeita Saul como rei. Ele não se humilha. Samuel estava dizendo que ele tinha desobedecido, não tinha feito a vontade do Senhor. Ele não reconhece que está errado. Ele diz: não, antes eu fiz a vontade do Senhor. E aí começa uma sucessão de erros, de desobediência e de falta de humildade, de reconhecer o seu erro e a sua desobediência diante de Deus. Ao contrário da postura de Davi. Quando Davi ele peca, ele se arrepende, ele se converte, ele chora, ele clama e pede para Deus criar nele um coração puro e para Deus renovar nele um espírito inabalável, Então
Davi reconhece que errou, clama a misericórdia de Deus, se arrepende verdadeiramente, e Saul, ele não se arrepende. E quando não há arrependimento, fica também a impossibilidade de haver o perdão. E aí o rei Saul começa a perseguir a Davi, um ungido do Senhor. Mas eu quero tentar aqui a me deter no episódio que Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Ele pede pão, o sacerdote dá pão para ele pede uma espada. Se tinha uma espada ali, ele diz: olha, tem a espada de Golias. E aí ele pega a espada de Golias e vai para um determinado lugar, passa ali pela caverna de Adulão, e depois Deus manda ele para outro lugar. E aí vem o rei Saul e vai até Nob e pergunta: ninguém vai me dar notícias de Davi, do filho de Jessé? Ninguém é por mim, está conspirando contra mim, coisa e tal. E aí um idumeu chamado Doeg, ele pega e diz: olha, Davi esteve aqui, ele consultou Aimeleque, o filho do sacerdote Aitube, e Aimeleque, ele deu pão, ele deu a espada de Golias para Davi, e ele consultou o Senhor por Davi. O rei Saul se enfureceu, vai até Nob, chama o sacerdote Aimeleque, pergunta para ele, e ele disse: olha, quem é mais justo do que Davi? Quem é mais fiel, né? Qual o servo mais fiel que tem a não ser Davi? E na verdade Aimeleque tinha dado o pão e tinha dado a espada, e ele não tinha consultado ao Senhor. E ora, um cristão consultar o Senhor não é coisa ruim. A Bíblia manda nós consultar a Deus, manda nós buscar ao Pai. E nós vamos ver que Saul, embora Davi não tivesse consultado ao Senhor, Aimeleque não tivesse consultado ao Senhor por Davi, Saul achou isso ruim, mas só que ele foi consultar uma feiticeira. Então consultar ao Senhor não pode, agora consultar uma feiticeira pode. Então a gente vai vendo uma série de coisas, de pecado que o rei Saul cometeu, e o que é mais interessante, ele não se arrepende, ele não reconhece que aquilo ali é pecado. Quando Deus manda ele matar o rei Amaleque, corrigindo o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, e destruir toda a sua descendência, ceifar todos, ele não quis. Aí sabe o que o rei Saul fez? Alguém diz que os pecados de Davi foi mais grave porque cometeu um homicídio, um adultério. O rei Saul pega e manda chamar o sacerdote Aimeleque, e ele manda matar o sacerdote Aimeleque, e manda matar no total 85 sacerdotes do Senhor. Davi cometeu um homicídio, E agora quantos homicídios o rei Saul cometeu só nesta pancada? 85 sacerdotes do Senhor. A Bíblia diz que eles estavam vestidos com as suas vestes sacerdotal, e que eles eram sacerdotes do Senhor. Então matar um ímpio que se levantou contra a nação de Israel, Deus ordenando, Deus matando, ele não quis. Agora matar sacerdotes do Senhor, ele não pensa duas vezes. Ele manda os seus servos ali que faziam parte da sua guarda matarem o sacerdote. Eles se recusaram, Eles não quiseram atentar contra os sacerdotes do Senhor. Mas esse Doeg, o idumeu, ele passou o fio da espada, matou 85 sacerdotes do Senhor, pela ordem do rei Saul. O que mais que Saul fez? Ele mandou exterminar todos da cidade de Nob, homens, mulheres e criança, e até os criança de mama, até os bebês que mamavam. Saul mandou passar tudo ao fio da espada. Então eu convido as pessoas a lerem a Bíblia antes de ficar
às vezes afirmando que os pecados de Davi foram mais graves do que os pecados do rei Saul, né? O rei Saul, além de ter cometido os piores pecados, mais graves, matou 85 numa pancada, mandou matar lá depois os inocentes da cidade de Nob, e os mal que Deus mandou ele exterminar, ele não quis. E o que é pior, Saul, ele não se arrependeu. Saul, ele não reconhece os seus erros. E Deus, na sua onisciência, ele sabia que Saul ia continuar praticando o pecado, que ele não ia se arrepender. Então, por isso que Deus, lá que ele desobedece a primeira vez, o Senhor já rejeita ele como rei, na condição de rei. E nós vamos ver o final trágico de Saul, o jeito que ele morreu, por causa das consequências dos seus atos. Então, o rei Saul, os pecados deles foram mais graves dos que os pecados que o rei Davi cometeu. E importantíssimo dizer que Davi, ele errou, mas ele se arrependeu e se converteu. O rei Saul erra, o rei Saul peca e ele se nega em reconhecer que estava errado, que tinha cometido erro, tinha desobedecido a Deus, né? Porque sabemos que aonde houver o arrependimento, também existirá o perdão. Que Deus te abençoe e te guarde, né? E faça prosperar o teu caminho.